quando falamos de pernas, recuperação não é só descanso, também envolve circulação, musculatura, retorno venoso, hidratação, controle de carga, fisioterapia, compressão e tecnologia. Por isso, a pergunta de hoje é: por que a recuperação virou parte do jogo? Meu nome é Vinícius Souza, sou cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes e hoje vamos falar de um tema super importante. Mas antes disso, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa saber dessa informação. No futebol de alto rendimento, cada detalhe importa. O jogador não precisa apenas correr bem durante a partida, ele precisa conseguir treinar de novo, se recuperar de um jogo intenso, reduzir dor muscular, controlar a fadiga, evitar sobrecarga e chegar ao próximo treino ou à próxima partida com o corpo pronto para responder. Por isso, o pós-jogo virou ciência. Tem sono monitorado, hidratação, nutrição, fisioterapia, mobilidade, treino regenerativo, crioterapia e também tecnologias de recuperação. Entre elas, estão aquelas botas pneumáticas que muita gente já viu em vídeos de jogadores, atletas olímpicos, corredores e esportistas de alta performance. Essas botas são uma forma de compressão pneumática intermitente. Elas funcionam com câmaras de ar que inflam e desinflam em sequência, aplicando pressão nas pernas. Geralmente, essa pressão acontece de baixo para cima, começando dos pés ou tornozelos e seguindo em direção às pernas. É criar uma espécie de massagem mecânica com ciclos de compressão e relaxamento. Esse movimento pode ajudar a deslocar fluidos, favorecer o retorno venoso e dar uma sensação imediata de alívio nas pernas depois de um esforço intenso. Em outras palavras, a bota não faz mágica. Ela não substitui treino, sono, hidratação, fisioterapia ou planejamento. E aqui vale ser bem preciso com o que a ciência mostra. Uma revisão sistemática publicada em 2024 sobre compressão pneumática intermitente em membros inferiores encontrou um efeito que vai de trivial a moderado na redução de dor e sensação de fadiga muscular, mas um efeito pequeno e não muito consistente sobre a recuperação da função muscular propriamente dita. Pode ajudar na sensação de alívio, mas não existe evidência forte de que ela melhora a performance de forma garantida. Mas ela mostra uma coisa importante. No esporte moderno, a circulação entrou na conversa sobre recuperação. E se você está assistindo o vídeo agora, comenta aqui embaixo se você já usou ou viu de perto alguém usando uma bota dessas. Eu quero saber como foi a experiência e o que você achou. Porque muita gente acha que perna cansada é sempre uma questão muscular? Muitas vezes, a sensação de peso, inchaço, cansaço ou desconforto nas pernas também tem relação com circulação. Para entender isso, precisamos lembrar como o sangue circula nas pernas. O sangue chega até os pés e precisa voltar para cima em direção ao coração. Esse retorno acontece pelas veias. Só que aí existe um grande desafio. O sangue precisa subir contra a gravidade. Para isso, o corpo conta com alguns mecanismos. As válvulas dentro das veias ajudam a impedir que o sangue volte para baixo. E a contração dos músculos da perna, especialmente da panturrilha, ajuda a empurrar esse sangue para cima, o que a literatura descreve como bomba muscular da panturrilha, o principal motor do retorno venoso nos membros inferiores. Quando você caminha, movimenta o tornozelo, sobe escada ou contrai a panturrilha, essa musculatura ajuda o retorno venoso. Quando você fica muito tempo parado, sentado ou em pé sem movimento, essa bomba muscular trabalha menos. É por isso que ficar muito tempo sentado em uma viagem, passar o dia inteiro em pé ou se movimentar pouco, pode sim aumentar a sensação de peso e inchaço nas pernas em algumas pessoas. Além das botas pneumáticas, outro recurso muito usado no esporte é a roupa de compressão. Meias, bermudas, calças e mangas de compressão aparecem bastante em jogadores, corredores, ciclistas e atletas de várias modalidades. Estudo com jogadores de basquete de elite usando ultrassom e espectroscopia no infravermelho mostrou melhora em marcadores de retorno venoso e fluxo sanguíneo muscular com o uso de calças e meias de compressão em repouso, sendo a calça de compressão a peça com maior efeito, provavelmente por cobrir uma área maior do corpo. Isso não quer dizer que basta vestir uma meia ou uma calça de compressão para virar um atleta melhor, mas mostra que compressão e circulação
fazem parte da conversa sobre recuperação, conforto e resposta muscular. E aqui existe uma diferença muito importante. A compressão esportiva não é a mesma coisa que a meia de compressão médica. No esporte, muitas vezes a compressão é usada para recuperação, conforto, percepção de suporte ou estratégia pós-treino. Na medicina, a meia de compressão tem indicação específica. Um consenso internacional baseado em evidências, publicado por alguns especialistas da área, é muito claro nesse ponto. Mesmo pressões consideradas baixas já reduzem sintomas e inchaço, mas a pressão precisa ser adaptada à gravidade do quadro de cada paciente. Não existe uma meia para todo mundo. Não é para escolher qualquer uma. Não é para usar de qualquer jeito. E também não é para abandonar quando ela for prescrita por um médico. Compressão mal indicada pode incomodar, apertar demais ou não cumprir o objetivo esperado. Compressão bem indicada pode fazer parte de uma estratégia de cuidado, dependendo do diagnóstico. Então, quando vemos um atleta usando uma bota pneumática ou roupa de compressão, o recado não é copie o atleta. O recado é as pernas precisam ser entendidas. No futebol, se o jogador sente a perna pesada, se não recupera bem, se perde resposta muscular, se sente dor ou fadiga, a equipe investiga. Olha a carga de treino, sono, hidratação, alimentação, musculatura, mobilidade, fisioterapia, histórico de lesões e recuperação. Nada é tratado como detalhe. Na vida real, deveria ser parecido. Você talvez não jogue 90 minutos, mas pode trabalhar o dia todo em pé. Pode passar horas sentado, pode viajar, pode caminhar no calor, pode treinar, pode subir escada, pode chegar ao fim do dia com as pernas inchadas, doloridas, pesadas ou até mesmo cansadas. Quando isso se repete, não deve ser tratado como só cansaço. Pode haver sim uma questão de circulação por trás, pode haver refluxo venoso, pode haver varizes, pode haver edema, pode haver outras condições associadas, pode haver mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo. É por isso que a avaliação é tão importante. Em medicina, tecnologia também mudou muito a forma como avaliamos e tratamos as pernas. Hoje, o médico não depende apenas do que vê na pele. O ultrassom com Doppler permite mapear as veias, avaliar o fluxo, identificar refluxo e entender melhor o funcionamento da circulação. Isso é fundamental porque a veia aparente pode ser só uma parte da história. Às vezes, o problema principal está em uma veia mais profunda ou em uma veia safena doente. A cirurgia vascular também evoluiu nas opções de tratamento. Hoje, existem procedimentos minimamente invasivos, técnicas guiadas por ultrassom, laser endovenoso, planejamento mais preciso e protocolos modernos para tratar varizes e safenas em casos indicados. Entre essas tecnologias existe a técnica ATA, que significa ablação térmica total assistida, uma técnica brasileira descrita em um artigo publicado em Revista Científica Brasileira e que usa laser guiado para planejamento e, em muitos casos, por ultrassom. De forma simples, a ideia é tratar veias doentes com mais precisão, de maneira minimamente invasiva, guiada por avaliação adequada. Isso representa uma mudança importante em relação à imagem antiga que muita gente ainda tem do tratamento de varizes. Muita gente ainda pensa em cirurgia grande, muitos cortes, repouso prolongado e recuperação difícil. Mas a cirurgia vascular avançou. Hoje, em casos bem indicados, conseguimos tratar com mais planejamento, precisão e técnicas menos invasivas. Vou explicar isso com mais detalhes no vídeo da semana que vem. Mas aqui também vale o mesmo cuidado que usamos ao falar das botas pneumáticas. Tecnologia não é mágica. Tecnologia não substitui diagnóstico. E nem toda técnica serve para todo paciente. O ATA, o endolaser, a compressão, o ultrassom, os procedimentos minimamente invasivos e qualquer estratégia de cuidado precisam partir de uma avaliação individual. O ponto não é vender uma técnica como resposta para todo mundo. O ponto é mostrar que o tratamento moderno é cada vez mais guiado por diagnóstico, planejamento e critério. O corpo é analisado conforme função, carga, sintoma e objetivo. Em medicina, também deveria ser assim. Uma pessoa que sente peso nas pernas no fim do dia precisa ser avaliada de acordo com a sua rotina, sintomas, exame físico e ultrassom
quando indicado. Uma pessoa com varizes visíveis precisa entender se existe refluxo venoso, quais veias estão envolvidas e qual tratamento faz sentido. Uma pessoa com inchaço recorrente precisa investigar a causa. Uma pessoa com dor, queimação, cansaço ou piora do calor não deve simplesmente aceitar isso como normal. E uma pessoa que sente que as pernas estão limitando sua vida precisa olhar para isso com mais atenção, porque perna cansada não muda só o jogo, muda a rotina, muda a disposição, muda a vontade de caminhar, muda a escolha da roupa, muda a viagem, muda o treino, muda até a forma como a pessoa organiza o dia. E quando a vida começa a se adaptar ao desconforto, o corpo já está dando um sinal. A recuperação no futebol virou parte do jogo porque o alto rendimento entendeu que não basta exigir do corpo, é preciso cuidar da resposta do corpo. Na cirurgia vascular, o raciocínio também vale. Não basta esperar a perna reclamar mais, não basta esperar a variz aumentar, não basta esperar o inchaço virar parte da rotina, não basta tratar peso, dor e cansaço como se fossem inevitáveis. O primeiro passo é entender o que está acontecendo, e isso começa com uma avaliação vascular. Durante a avaliação, o médico pode entender seus sintomas, sua rotina, seu histórico, examinar suas pernas e solicitar ou realizar exames como ultrassom quando necessário. A partir daí, o tratamento pode envolver orientação de rotina, movimento, compressão quando indicada, acompanhamento clínico, procedimentos minimamente invasivos como laser, técnicas como ATA, em casos selecionados ou até mesmo outras estratégias. Mas tudo depende do diagnóstico. Então, voltando para a pergunta inicial, por que a recuperação virou parte do jogo? Porque o futebol moderno entende que performance não acontece só durante a partida. Ela também depende do que acontece antes e depois dela. Depende de preparo, depende de estratégia, recuperação, circulação, tecnologia bem empregada e, principalmente, depende de entender o corpo. Na sua rotina, a lógica é parecida. Se as suas pernas vivem pesadas, inchadas, doloridas ou cansadas, o objetivo não é copiar a rotina de um atleta, não é comprar uma bota pneumática, não é escolher uma meia por conta própria e não é procurar uma solução rápida. O primeiro passo é entender por que isso está acontecendo e se suas pernas estão limitando sua rotina, viagem, treino, trabalho ou seu dia a dia, agende já uma avaliação vascular pelo link da bio. O melhor tratamento começa quando a gente entende o problema certo.